De Deus para o vosso coração. Eu quero pregar em cima do tema mente renovada gera avivamento. Fale para o seu irmão, você quer ser renovado nesta noite? Você quer ter um avivamento nesta noite? Então se faz necessário que você renove a sua mente. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, Glória a eu Deus. quero agradecer o convite do nosso presbítero Evódio, também a sua esposa Jamere, que foi a ponte para que estivéssemos hoje aqui nesta noite, contribuindo com os irmãos, trazendo a palavra de Deus. Agradeço também a presença da minha esposa, que veio comigo, né? A outra vez que a gente estivemos aqui, eu não falei o nome dela, ela quase me engole quando chegou em casa. Mas está ali minha esposa, minha filha Elisama e meu filho Arthur. Glória a Esta é a Deus. família que Deus tem nos dado. Amém. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Amém. Meus queridos irmãos, o rei Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada. E haja visto que os irmãos que estudam a Bíblia, estudam a teologia, sabem que foi cerca de aproximadamente 40 pessoas que escreveram a Bíblia. E é bem verdade que entre esses tem um conhecido como Salomão. E Salomão escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada. Ele escreveu o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Quem lê o livro de Cantares, Provérbios e Eclesiastes, acredita e jura de pé junto que são escritores e autores diferentes. Porque cada um tem um contexto e um texto diferenciado. Mas é categoricamente afirmado pela Bíblia, irmão, pelos estudos, que foi Salomão que escreveu os 3 livros. Quando ele escreveu o livro de Cantares, ele escreveu, ainda estava jovem, ainda era um adolescente, estava começando a sua juventude, e ele escreveu este livro para um público de jovem e para um público de adolescente. Ele estava agindo com o coração, ele simplesmente era um jovem. É bem verdade que a palavra Cantares significa composição, cântico ou prosa. Salomão, nessa época, quando escreveu o livro de Cantares, ele estava apaixonado por uma mulher chamada Sulamita. Ele deixa um versículo no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 2: beija-me com o beijo da tua boca, porque é melhor o beijo do que o vinho. Fica aqui uma declaração deste homem, porque ele estava apaixonado por uma mulher e ele agia de forma romântica. É bem verdade, porque ele era simplesmente um jovem. Ele não agia com a razão, ele agia com o coração. Só que o tempo passa e Salomão escreve o segundo livro. O segundo livro que Salomão escreveu é chamado de Provérbios. E Provérbios, esse livro foi escrito para um público de adulto, pessoas que tinham maturidade, diferente do primeiro livro que ele escreveu, que era Cantares. Provérbios significa ditado, conduta, julgamento ou condenação. Quando Salomão escreve este livro, ele havia amadurecido de uma forma diferenciada do que quando ele escreveu o livro de Cantares. Ele agora não age com o coração, mas ele age com a razão. E ele vê logo no primeiro versículo, em Provérbios 18, 24, quando ele diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E ele também deixa outro versículo em Provérbios 16, 25, dizendo que existem muitos caminhos que parecem ser bons, mas o fim dele é caminho de morte e de perdição. O tempo passa e Salomão escreve o terceiro livro. O terceiro livro que ele escreve é o livro de Eclesiastes. E ele escreve este livro para um público de pessoas queridôneas, pessoas experientes. Eclesiastes significa igreja, significa ministério. Quando Salomão escreveu este livro, ele não estava simplesmente agindo com o coração e não simplesmente agindo com a razão. Aqui ele tinha a experiência, ele tinha vivenciado, ele tinha vivido coisas incríveis na sua vida. Por isso, a primeira fase, o livro de Cantares, a segunda fase, Provérbios, e a terceira fase, Eclesiastes. E logo em Eclesiastes capítulo 3, ele começa a dizer: há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de você plantar e tempo de você colher. Há tempo de você chorar, também há tempo de você rir. Há tempo de você viajar e há tempo de você não viajar. Há tempo de você estar feliz e há tempo de você estar triste. Ou seja, ele dá aqui um resumo da situação do que é a vida do ser humano. Em Eclesiastes capítulo 12, ele diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chega o tempo de você dizer: não tenho prazer de contentamento de estar na obra do Senhor.
O que Salomão está dizendo aqui, o que eu fiz no livro de Cantares, o que eu fiz em Provérbios, eu estou fazendo hoje aqui no livro de Eclesiastes. Estou arrependido de não ter feito algo que eu poderia ter feito para Jesus, para o nosso Deus. Porém, ele deixa aqui um recado para vós, igreja. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Não é só um versículo para quem é jovem, é um versículo que abrange toda a igreja. Lembra-se do Senhor enquanto é tempo. Eu estava perguntando aqui ao nosso presbítero, os obreiros que estão aqui no banco, não está presente. Acredito que muitos estão aqui por questão de trabalho, outros não vieram por motivo justo e também outros não vieram porque não quiseram, irmãos. Mas a verdade é, a palavra de Deus ela vem ser distribuída nesta noite para os que estão aqui. Você crê nisso? Diga amém. Meus queridos irmãos, eu li no livro de Abacuque, quando a Bíblia fala dos profetas menores e os profetas maiores, irmãos, aqui é uma diferença, uma distinção. E não significa que os profetas menores eles são menos favorecidos do que os profetas maiores. A diferença está na extensão do livro, ou seja, na qualidade das profecias. Por esse motivo aqui, há uma diferença entre profetas maiores. O livro de Abacuque é um dos profetas menores e são determinantes em relação ao avivamento. Abacuque era um levita que adorava a Deus no templo em Jerusalém. E qual era a sua função? Ele era levita e era profeta. A palavra Abacuque significa abraçar. Ele tinha o desejo de ver a união do povo, a união da igreja, todo mundo fazendo aquilo que era do agrado de Deus. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz que o profeta traz uma mensagem de avivamento para o povo que estava se esfriando espiritualmente. O foco aqui de Abacuque não era trazer um avivamento material, pregando sobre casas, sobre carros, sobre posição, sobre status, sobre dinheiro, sobre um bom emprego ou coisas dessa natureza. Abacuque queria trazer aqui uma mensagem de avivamento para aqueles que estavam afastados dos caminhos do Senhor e que se tinham se distanciado e até mesmo poderia apostatar da fé. Meus queridos irmãos, essa mensagem que eu quero vos trazer nesta noite, eu quero que ela toque profundamente na sua alma. E que você saia daqui diferente da forma que você veio a este lugar. Se a gente parar para analisar a nossa mente, o nosso cérebro, ele existe dois hemisférios que são simétrico e assimétrico. Aquilo que é simétrico, ele trata de duas coisas, referente ao presente e também referente ao futuro. Podemos considerar da seguinte forma, os sentidos do corpo humano. Aí você vai ver a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Tudo isso aqui equivale que você tem que mantê-la em comunhão com Deus. Você tem que ter a sua visão para Deus, tem que ter a sua audição para Deus, o seu olfato para Deus, o seu paladar para Deus, o seu tato para Deus. Deus está trazendo para você uma palavra de revelação e você vai entender até o final dessa mensagem. A parte assimétrica fala dos processos mentais, irmãos, fala daquilo que é psicológico, daquilo que é psiquiátrico, daquilo que leva para o passado. Você pode ser uma pessoa que lembra de coisa que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não lembra daquilo que você comeu ontem no almoço. Então são coisas que vêm mexendo com a sua mente. Hoje você tem o desejo de estar dentro da igreja, mas só Deus sabe o que pode acontecer com você amanhã. Então por este motivo eu já abro aqui um parênteses para vos dizer uma coisa. É bom que você segure na mão do Senhor, para que você não venha tropeçar e cair. Deus está aqui neste lugar e está abrindo aqui um parênteses para lhe dizer: não tema, não se assuste, não se espante pelo que pode se levantar sobre a tua vida. Eu, o Senhor, estarei contigo para te guardar. Louvado seja. Meus queridos irmãos, aquele que é cristão e aquele que tem a mente de Cristo, ele tem que ter no mínimo 5 qualidades. A primeira qualidade dele tem que ser verdadeiro. João capítulo 2, versículo 32 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ter direção. Aí você vai para o livro de João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.